É culto de ceia, o último mês do ano. Eu estava brigando com Deus hoje pela manhã. Sabe quando Jacó fica brigando com o anjo? Se o Senhor não me der uma palavra, eu não subo, não vou pregar. Eu preciso de uma palavra, de uma direção. Escrevi coisas para falar hoje pela manhã. Quando eu entrei aqui, Deus falou: reconstrução. Eu falei: Deus, eu já estou falando disso há alguns dias, não dá para falar de novo. E Ele ministrou meu espírito: reconstrução. Eu estou fazendo uma grande obra, estou levantando pessoas para uma grande reconstrução. Irmãos, reconstruir dá mais trabalho do que construir, sim ou não? Quem já reformou uma casa aqui sabe que reformar uma casa dá mais trabalho do que às vezes construir uma casa. Por isso que Deus está falando, nesses dias não terá facilidade. Tudo que eu tenho preparado para você vai ser difícil, vai ser doloroso, mas vai valer a pena, diz o Senhor dos Exércitos para você. É um tempo de reconstrução. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Espírito Santo, nós consagramos ao Senhor, Pai, essa manhã, esse culto. Senhor, fale conosco, Pai. Nós repreendemos toda a distração, todo o levante, Espírito Santo, Pai, todo o cansaço, Pai amado, em nome de Jesus, que bata em retirada agora, Pai. Que Teu Espírito possa ser manifestado sobre os corações. Deus, eu te peço, Pai, vem com uma brisa suave em nosso meio. Espírito Santo, vem com a Tua presença, Pai. Fale conosco agora, nessa manhã, com a Tua palavra, com o poder, Pai, que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Nós abrimos agora, Pai, o livro da vida, o livro da presença, que é a palavra do Senhor, e nós declaramos que o Senhor fale conosco nessa manhã, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Se você crê, aplauda o Senhor bem forte aí no seu lugar. Aleluia. Se você trouxe a tua Bíblia, abra comigo aí em Neemias, capítulo 2, versículo 20. Eu quero continuar falando com vocês sobre esse texto. Neemias, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 20. Aleluia. Neemias, capítulo 2, e o versículo é o de número 20. Enquanto você for achando, vai glorificando a Deus, vai exaltando o nome do Senhor, porque Ele está na casa. Aleluia. Neemias 2, capítulo 2, versículo 20. Quantos acharam? Diga glória a Deus. Amém. A palavra do Senhor diz assim: eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhe diz a respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. Em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Eu quero repetir o versículo 20, eu não sei como que está a tua versão aí, mas eu queria que você repetisse comigo assim: o Deus dos céus, não, diga mais forte, o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Diga mais forte: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Quantos acreditam nessa palavra hoje em nome de Jesus? Sabe, faz tempo que eu estou ministrando sobre Neemias, né? Eu já ministrei aqui na igreja, já ministrei em outros lugares, mas quando eu entrei nessa manhã, o Espírito Santo disse: Caí, que tem algumas pessoas que precisam ouvir novamente o tempo que eu estou levando à igreja. Nós estamos falando sobre projetar 2024. E o primeiro ponto que eu queria que você entendesse, que para você projetar o teu próximo ano, primeira coisa, você precisa entender que o ano não acabou ainda. Nós estamos projetando, estamos entendendo o que Deus está falando, fazendo, mas o ano não acabou. Ainda existe dias sobre dezembro, e se Deus criou o dia em 7 mundos, irmãos, imagina o que Ele pode fazer ainda esse mês. Eu creio, eu já quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua família, que aquilo que você não viveu em 11, você vai ver esse mês. Não, você não pegou, vou de novo. O que não viveu em 11 meses é o que Deus fará você viver ainda esse mês. Será um mês de Deus recalcular a rota do seu povo, Deus mostrando uma nova perspectiva daquilo que você está vivendo. Porque de fato você pode entrar hoje na presença de Deus e entender que a sua vida está com um copo meio vazio. Algumas coisas não estão acontecendo. Ou você pode entrar na presença de Deus e falar: está cheio, e em breve vai transbordar. Você pode entrar hoje e talvez olhar para a sua vida e falar assim: eu não tenho tudo que eu queria. Em janeiro comecei alguns projetos, algumas direções e
e não vi que isso aconteceu. Eu orei a Deus por milagres, eu orei a Deus para que Ele pudesse me responder com alguns presentes, mas não aconteceu. Estou chegando no fim do ano e parece que a falta de esperança é o que está enraizado no meu coração, a falta de motivação, vontade de se levantar, desânimo. Mas hoje existe uma palavra dizendo: eu vou reconstruir a partir da sua decisão. Vamos lá. Se você acreditar na minha palavra, eu vou te levantar no meio do caos. Eu vou te levantar no meio do caos, dentro da sua família, dentro do seu lar. E se você tiver fé do tamanho do grão de uma mostarda, ainda esse mês você verá o Deus dos céus fazendo você se tornando bem-sucedido. O Deus dos céus fazendo você se tornando próspero. Eu quero declarar essa palavra hoje sobre a sua vida. Vai chegar um tempo de prosperidade sobre as nossas casas. Levanta a sua mão. Está chegando um tempo de prosperidade sobre o nosso lar, sobre a sua família. Eu quero declarar, irmãos, que aquilo que os seus olhos não viram, não desceu ao seu coração, são as coisas que Deus já preparou para aqueles que caminham segundo o seu propósito e amam a sua presença. Eu quero conhecer se existe alguém que ama a presença de Deus aqui hoje. Sabe, quando o livro de Neemias começa, Israel está sofrendo, chorando. O preço que eles estavam pagando era muito alto, a cidade estava sendo destruída pelo governo babilônico daquela época. E nesse tempo, Neemias ele é levantado no meio do caos, levantado no meio da tragédia, da desordem. Neemias é levantado por Deus, irmãos. Nessa época, quando você estuda sobre Neemias, você percebe que a família dele tinha sido levado cativo. Desde o seu nascimento, a família dele já tinha sido levada cativo à Babilônia. Não teve direito de escolha, cresceu em um ambiente que não foi projetado, cresceu em um ambiente improvável. E agora Neemias, ele, por crescer em um lugar improvável, ele começa a se destacar. A Bíblia fala que ele era copeiro do rei. Neemias, ele era responsável e tinha uma confiança no palácio de levar vinho para a presença do rei. E vinho na Bíblia significa o quê? Quem sabe? Alegria. E Neemias ele é levantado por Deus nesse tempo com essa confiança do rei para se levantar e mudar a história daquele povo. E é tão interessante que a Bíblia fala que quando Neemias está ali trabalhando e ele escuta falar daquilo que estava acontecendo com o teu povo, que os muros da cidade estavam caindo, que a cidade estava um caos, ele começa a ver a vida dele que não estava bem, a cidade que ele nasceu estava passando por dificuldades e ele naquele lugar vivendo coisas sobrenaturais, coisas diferentes. Ele começa a se levantar e ele começa a ficar triste, começa a ficar angustiado, e ele começa a orar e jejuar por essa causa. Irmãos, olha que interessante. Neemias, quando ele descobriu o que estava acontecendo, a primeira coisa que ele se levanta para fazer foi orar e jejuar. Estava triste, estava desanimado, mas a palavra fala que ele continuava orando e jejuando. Você não pegou, vou de novo. Estava triste, estava desanimado, mas estava em oração, estava jejuando. O povo perguntava para ele: o que você tem, Milton? Estou bem, tenho nada, mas estou vendo que você não está legal. E para as pessoas a resposta era: eu estou bem, está tudo me indo bem. E agora, a certa hora, ele é responsável de levar o vinho na presença do rei. Agora eu queria que você me explicasse como que pode alguém levar alegria, sendo que no coração dele tem tristeza, sendo que no coração dele tem desânimo, angústia. E isso é o que Deus tem ministrado ao meu coração, irmãos. Eu estou falando para pessoas que entraram aqui nessa manhã hoje. Vamos lá. Talvez o seu coração está angustiado, está triste, está depressivo, mas as pessoas estão cobrando de você um sorriso no rosto que você não tem em você. E você tem que se apresentar para sua família, para sua casa, com um sorriso no rosto, mas com o coração triste. Mas eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. O Deus a quem você ama e ama a sua vida tem visto você com um sorriso no rosto, com o coração triste, mas você está trazendo alegria para o rei. E o rei está dizendo: eu me alegro, eu me alegro, eu me alegro com a sua atitude, mesmo doendo. Você chegou aqui no final do ano, vamos lá, mesmo com dor, você chegou aqui hoje. Quantos podem glorificar Jesus nessa manhã comigo? Escuta, irmãos, você não pode ser mais um no meio da multidão. Você não pode ser mais um que está vivendo, deixando a vida te levar, deixando as situações acontecerem. Irmão, se você quer projetar o seu próximo ano, entenda: reclamar não vai te tirar do fundo do poço. Eu vou reclamar, lamentação nunca tirou ninguém do fundo do poço,
Mas agora o que tira alguém do fundo do poço, de uma crise de depressão, de uma crise de ansiedade, eu creio que é se ajoelhar e reconhecer perante Deus, dizendo: Pai, sozinho eu não reconheço, sozinho eu não consigo, sozinho não dá para viver. Mas aí Deus, o rei que te escuta, te levantará. Vamos lá, te levantará. Receba essa palavra aqui hoje em nome de Jesus. Neemias, ele tem um encontro com a sua realidade. Neemias, ele percebe o que está acontecendo, ele tem um encontro com a sua realidade. E o primeiro ponto que eu queria profetizar, irmãos, para que você pudesse projetar o seu próximo ano: se depare com a sua realidade e aceite ela. Entenda o que você está vivendo hoje. Não tenta camuflar algumas coisas ou fingir que não está acontecendo, porque às vezes você vai querendo colocar para debaixo do tapete como está seu casamento, como está a sua vida financeira, sua vida emocional. Aí talvez você está tendo alguns sinais de depressão, de ansiedade. Você fala assim: não, está tudo bem, Deus vai fazer. Aí o casamento não está legal e você fala: não, mas Deus vai resolver esse problema. E escuta, irmãos, Deus não vai fazer por você aquilo que é sua responsabilidade. A responsabilidade da tua vida ministerial e espiritual não é de Deus nem dos líderes, é sua. Eu sei que isso dói, mas trata, pega isso no teu espírito. Nós não somos babá espiritual dos irmãos que estão aqui na igreja. Você é responsável. Se está frio não é porque a palavra está fraca. Se está frio não é porque o louvor não está fluindo. Se está frio é porque você não teve uma semana abençoada de oração, consagração e jejum. Tem alguém comigo aqui hoje? Porque eu creio que nos próximos dias, nos próximos meses, nós não vamos vir para o templo para buscar Deus, nós vamos vir para trazê-lo. Eu creio que se entrou aqui alguém cheio do Espírito Santo, meu irmão, o fogo já está tomando conta da igreja. Eu creio que alguém que já estava desde a manhã, que já acordou com louvor. Meu Deus, vamos lá. Já acordou adorando. Meu Deus, na hora que você entrou aqui, você não está vendo se está calor, se tem um irmão do lado, se está em pé. Não, mas você já entrou levantando as mãos dizendo: Ebenezer, até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor me sustentou. Quantos podem glorificar Deus comigo nessa manhã? Levanta as suas mãos e receba essa palavra, porque até aqui o Senhor te ajudou. Glorifica Deus comigo nessa manhã. Quantos podem glorificar Deus comigo hoje? Escuta, irmãos, perceba, Neemias, ele está vendo que a realidade dele não está legal. Ele aceita, ele assume essa realidade. Fica 3 dias passeando por Jerusalém, porque agora o rei, entendendo o que ele estava vivendo, libera ele. Fala: olha, Deus te levantou para um tempo como esse, você não está legal. O rei te conhece. Vamos lá. O rei te conhece. E agora em outras traduções, a Bíblia fala que ele está examinando os muros. Ele está passando 3 dias pela cidade, olhando, observando o caos tomado conta da cidade. Ele está vendo ali, e isso é muito poderoso, irmãos, porque às vezes para você encarar a sua realidade, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Não espere 31 de dezembro para falar assim: agora eu mudo. Hoje é o dia de mudança. Hoje é o dia de recomeço. Hoje é o dia da reconstrução. Tem alguém comigo aqui nessa manhã? Deixa Deus mudar algo em você hoje. Não deixa para dia 31 de dezembro não. E nem pense que a roupa vai determinar o seu futuro. Eu nunca vi um monte de crente místico, irmão. Meu Deus. Teve um que fala assim: passar com a cueca amarela vai ter muito dinheiro. Ih, vai nessa não, irmão, porque nós tá ruim aqui. O que vai fazer você prosperar ainda é a obediência, a voz, o Espírito. Se me ouvires e me obedecer, comerá o melhor dessa terra. Se ouvir a voz dos profetas que hoje está comunicando a sua vida, vai comer o melhor dessa terra. Quer ser próspero? Quer ser próspero? Não é campanha da porta aberta, da chave do milagre, do sal grosso no chão. Quer ser próspero? Joelho no chão, obediência, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é o que nós entendemos em Deus. Precisamos aceitar a realidade e sair da zona do conforto. Escuta, irmãos, a fé que nós temos não nega a realidade, mas a fé que nós professamos, ela nos habilita a passar pela dificuldade. A fé não é só para conquistar, irmãos. Não, se eu tiver fé, eu vou dizimar 1000 e Deus vai me dar um salário de 10. Isso é fé. Não, isso é barganha. Porque se você tem 100 no bolso e você não oferta, não espere ter 1000 para dar para Deus.
Irmão, escuta, se você for fiel no pouco, Deus te dá uma autoridade para você estar no muito. Agora as pessoas, elas querem barganhar com Deus. Eu vou jejuar para ter poder, eu vou jejuar para pregar, eu vou jejuar para Deus mudar a minha família. Não, irmãos, às vezes o que você precisa de mais espiritual para mudar a sua família começa com uma palavra chamada: me perdoa. Quando um homem e uma mulher se levanta dizendo: olha, eu errei, me perdoa, o mundo espiritual, o céu se abre, e aí ele começa uma reconstrução na sua história e na sua vida. Deus está recomeçando e reconstruindo algumas vidas que aqui entraram hoje. Mas o começo de tudo começa reconhecendo que você errou, começa reconhecendo que está ruim, começa reconhecendo que precisa mudar, começa reconhecendo que precisa largar esse pecado que já era para ter largado desde o começo do ano. E Deus está dizendo: abra mão hoje da carne, porque eu vou te levantar na terra. Ainda dá tempo, o ano não acabou. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus hoje. Fé não é fingir que nada está acontecendo, irmãos, não é isso. Mas ter fé é você saber enxergar além daquilo que você está vendo. Os seus olhos vê bagunça, os seus olhos vê um vale de ossos secos, mas o seu olhar espiritual vê um exército levantado. Meu Deus. Profetiza, filho do homem, profetiza, mulher de Deus, profetiza sobre a sua vida hoje. Vamos projetar 2024 primeiro, agradecendo a Deus pelos livramentos esse ano, agradecendo a Deus pelos milagres, e já começando a profetizar 2024. Deus vai fazer me abençoar e me prosperar. Quando você recebe essa palavra hoje em nome de Jesus? A maioria dos problemas hoje na igreja é que as pessoas não querem ver o óbvio. E como líder a gente tem que fazer o papel do chato, mostrar o óbvio, falar: irmão, está errado. Você não está vendo que se você for por essa direção você vai pagar um preço alto? Obrigado, filho. Se você for por essa direção você vai pagar um preço alto. Aí a gente tem que falar o óbvio, porque elas não querem olhar a realidade do que está acontecendo. Está vendo que está dirigindo cego em alta velocidade. Aí fala: não, mas é porque ninguém me ajuda, ninguém me liga, ninguém me ama. Irmão, sério mesmo? Porque eu creio, irmãos, que Deus está alertando o povo, dizendo: olha, já era para você ter mudado há muito tempo, meu amigo. Eu tenho bênçãos que estão retidas no mundo espiritual, porque no Kairos está pronto, tá? No Kairos as bênçãos estão preparadas para nós. O que vai fazer a gente receber essas bênçãos é a nossa maturidade, a nossa obediência. Quanto mais obediente, quanto mais maduro, mais as bênçãos são liberadas sobre a nossa vida. Irmãos, levanta sua mão para receber essa palavra hoje. Eu quero declarar Deus abrindo a sua visão para aquilo que precisa ser mudado e reconstruído. Mas eu profetizo, será os melhores dias da sua vida. Reconstrução não é caos, reconstrução não é o diabo se levantando, mas reconstrução é Deus fazendo a obra, dizendo: aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para terminá-la e aperfeiçoá-la. Levanta suas mãos. Aquele que começou a boa obra na sua vida em janeiro, Ele é fiel para terminá-la. Não acabou, Ele continua aperfeiçoando. Receba essa palavra glorificando a Deus hoje. Eu já falei isso aqui. Muita gente às vezes já tem até medo de fazer um exame. Tem sinais no corpo, tem alguma coisa acontecendo, ele fala: não vou fazer exame não, Deus vai me curar. Escuta, irmãos, o exame, eu escutei uma frase ser muito forte: o exame não põe doença, ele só revela o que você já tinha. Não é o exame, você ir no médico que vai mostrar coisa diferente. Não, ele só vai mostrar para você o que você já tinha. E agora, mostrando o problema que você tem ferramentas para ser curado e transformado. Deus está falando com alguém aqui hoje, irmãos. É como se você estivesse entrando em um quarto bagunçado, escuro. Quando você entra num quarto bagunçado e escuro, Milton, quando você acende a luz, não foi a luz que trouxe a bagunça já estava lá. A luz só revelou que já estava lá bagunçado há muito tempo. Vamos lá, tem alguém comigo aqui hoje? Já faz muito tempo que a gente está pregando o evangelho. Eu sempre escuto aqui, irmãos, toda vez. Teve uma vez que eu preguei isso, acabou o culto, a pessoa me chamou e falou assim: cara, isso é para mim. Parece que quando eu entrei para a igreja as coisas pioraram. Meu casamento piorou, fui mandado embora. Cara, não tem jeito, cara. É melhor estar no mundo. Não dá.
Mas escuta isso, irmãos. Não é porque agora você se posicionou na presença de Deus que veio essa assombração para você. Não é isso. Não é aquele ditado: quanto mais eu rezo, mais minha assombração me aparece. Sim ou não? Tem esse ditado, né? Não é a reza que traz a assombração, mas é a oração que revelou para você o que estava errado na sua vida. Vou repetir: quanto mais você ora, mais Deus liga a luz à sua história. Vamos lá. Quanto mais você ora, mais Deus acende a luz em áreas que estavam escuras na sua vida. Por isso que ser curado em Deus não é só instantaneamente, alguém falou você é curado, mas tem processo de cura que Ele fala: vai se lavar no tanque, ei, vai passar por um processo agora, vai fazer a sua parte. Mas Deus pode curar instantaneamente? Sim, Ele pode, mas tem processo de cura que é dolorido, que é exposição, que é a humilhação. E hoje eu vejo, irmãos, as pessoas não querem se humilhar. Elas não querem se humilhar, elas querem ser curadas no oculto. Peca em público e quer ser curado em oculto. Se pecou em público, irmãos, se foi homem para pecar em público, seja homem para se expor em público também. Se foi homem para falar da vida de alguém e as pessoas descobriram, seja homem de falar: eu errei, eu pequei e eu me arrependo. Mas Deus não vai iniciar um processo de reconstrução sem humilhação, sem obediência. Hoje Deus está liberando uma palavra dizendo: estou fazendo algo novo. E vai começar com a sua humilhação, com a sua devoção e com a sua verdade na minha presença. Escuta isso, irmãos, a grande verdade é essa. Deus está trazendo luz a algumas áreas que estavam escuras nas nossas vidas. Eu não quero entrar 2024 com algumas coisas que estavam retidas ainda na minha vida. Tem áreas que eu preciso organizar. Eu estava em Deus orando esses dias e Deus está falando assim: isso você precisa mudar. E eu sempre faço isso, uma lista do que eu quero alcançar pessoalmente e uma lista do que Deus está mandando eu mudar. E normalmente a lista do que Deus está cobrando é grande, viu? Passa das bênçãos, passa das metas. E Deus está falando conosco nessa manhã: coloca uma lista daquilo que eu já te pedi para você mudar, e você continua com esse teu jeito. Hoje toda a unção de Gabriela: eu nasci assim, vou morrer assim, está caindo por terra. Fala para o seu irmão: você não vai morrer assim não. Fala para ele. O que aparentemente talvez é uma piora na sua vida, é só Deus falando: eu estou organizando. Para me arrumar, primeiro eu tenho que bagunçar. Você já fez uma faxina em casa, você sabe como é que é, né? Você tira tudo. Quem chega na sua casa na hora da faxina fala: misericórdia, está de mudança? Está acontecendo alguma coisa? Esses dias a gente estava fazendo uma limpa no guarda-roupa lá, irmãos. Falei: vou tirar tudo. Isso é um bom conselho para você, irmãos. Tire algumas roupas que já você não usa mais há muito tempo, está lá parado. O sapato, um monte de sapato acumulando mofo lá dentro do guarda-roupa. E você fala assim: não, um dia eu vou usar essa camisa. Se não usou em um ano, vai usar ainda, irmãos, em nome de Jesus. Tiramos tudo do guarda-roupa. Eu e a Marília, tiramos tudo. Falei: não, eu vou dar tudo. Fiquei com 2 calças, 5 camisetas, mas tá tudo bem, irmão. Para o novo chegar, o velho tem que ir embora. Em nome de Jesus, semeia. O que para você é inútil, para o outro é bênção. Está lá com o dinheiro guardado na conta há anos. Fala assim: não, estou juntando. Tem casa, carro, apartamento, tem tudo. E não semeia, irmão. Fala para a pessoa que está falando: semeia isso daí. Meu Jesus amado, entrega, pai. Semente você não come, semente você semeia. Está lá com tênis novinho. Você abençoa alguém, irmão. Camiseta nova, abençoa alguém. Se você quer viver o novo, aprenda a se desprender das coisas velhas. É o velho que te para, é o velho que te paralisa. Mas eu creio que Deus está levantando trabalhadores nessa obra, que vai falar: eu vou ser usado para o recomeço de Deus na minha vida. Eu vou ser usado no recomeço de Deus na minha história, na minha família. A partir de hoje, eu abro mão do velho para acessar o novo. Quantos querem acessar o novo aqui hoje? Escuta, irmãos, hoje como um farol, Deus está iluminando a vida de alguns irmãos que estão aqui, trazendo luz, clareza naquilo que você precisa mudar, irmãos. Eu quero te encorajar com essa palavra. Quem aqui hoje tem uma coragem de falar assim: Deus, pode acender a luz na minha vida e muda o que precisa ser mudado? Quantos querem fazer essa oração dizendo: Pai, eu estou pecando, Senhor, eu estou errando, eu falei isso que não devia,
eu toquei onde não devia, eu olhei para onde não devia. Senhor, eu quero me arrepender. Não, joga a sua luz em mim e vê se há algum caminho mal em mim e me tira desse caminho. Quantos hoje têm a coragem de dizer: muda minha personalidade, Senhor, eu estou estressado, eu estou chato, não, mas eu quero ser mudado pela tua presença. Se você tem essa coragem, levanta as suas mãos aqui comigo hoje. Faça uma oração sincera com Deus agora. Você e Deus no seu lugar. Diga: Pai, eu não quero ser essa pessoa estressada, eu não quero ser essa pessoa que trata mal a minha família, mas eu quero ser alguém que carrega alegria. Alegria, eu não quero competir, não, eu quero viver a tua perfeita vontade para mim. Levanta as suas mãos, diga: Pai, traga luz, o que precisa ser reformado em mim. Expõe a rachadura, Senhor, expõe o vazamento, Pai, expõe o que precisa ser mudado. Se você se expõe, Ele vai curar. Enquanto você se expõe, um anjo vem com a tenaz e te toca. Eu já estou vendo alguns sendo tocados pela presença, alguns já estão derramando lágrimas. Isso é a presença do Espírito Santo dizendo: eu te toco, filho, eu continuo te amando, eu te livro. Expõe as rachaduras, Senhor. Aumente a sua oração hoje aqui. Deixa Ele mudar o que precisa ser mudado hoje. Talvez não está vivendo o que você pede a Deus porque você não está fazendo o que Ele pediu. Deus não iniciará uma nova conversa assim antes você responder a antiga. Vamos lá. Deus não inicia um tempo novo sem você responder o que Ele te pediu antes. Deus não é como a gente, irmãos, que alguém manda um vídeo para nós, manda uma palavra, você não responde, daqui a pouco você está falando outra coisa com a pessoa. Tem um abençoado aqui que faz isso comigo, Vitor. Ele tá bravo comigo que eu não respondi o parabéns dele em junho, tá? Mas você me perdoa, no altar hoje é ceia, eu vou te pedir perdão, tá bom, irmão? Eu te amo com todo o meu coração. Aí imagina a cabeça do Vitor, né? O cara não me responde do parabéns e tá falando para mim ir no culto com ele. Não, isso é um... Deus não é como a gente. Se você não respondeu o que Ele falou antes, não espere uma palavra nova. A gente quer uma palavra nova, um fogo novo, uma revelação fresca. Talvez quando eu sair daqui, alguém vai falar: você já pregou essa palavra na igreja? Mas a pergunta é: você já respondeu o que Ele te pediu? Porque se Ele está falando as mesmas coisas, talvez é porque a gente está cometendo os mesmos erros. Se Ele está falando as mesmas coisas, quando alguém fala assim: não, toda igreja que eu vou, Deus usa um profeta para falar a mesma coisa. Aí ele fala assim: Deus fala comigo todo lugar que eu vou. Teve uma vez que eu fiz uma oração, falei: Deus, obrigado por essa palavra, mas a partir de hoje eu quero vivê-la. Não é possível, todo lugar que eu vou, alguém fala: olha, eu vou te levantar, Deus vai te usar nas nações, você é pastor, você é pregador. Eu falo: Deus, o que eu preciso? O que eu preciso fazer hoje? E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, irmãos. Viva o que Ele te pediu. Viva o que Ele comunicou a sua história. Hoje é um dia de encarnar a mensagem, não apenas de ouvi-la. Estamos projetando o próximo ano, mas hoje Deus está dizendo o que eu falei com você. Ei, se posiciona agora em nome de Jesus. Receba essa palavra hoje, levanta as suas mãos. Jesus está iluminando a sua vida agora. Jesus está entrando nos seus negócios. Escuta isso, irmãos. Jesus está entrando nos seus negócios, na sua área financeira. Ei, você que é empresário, você que tem a sua loja, a sua empresa, escuta o que eu estou te falando, irmãos. Deus está tirando tudo aquilo que estavam sendo roubado de você e você nem estava vendo. Jesus está afastando pessoas do seu caminho, dizendo: ei, eu estou expondo a rachadura, e a rachadura está vindo por onde você nem imagina. Mas a partir dos próximos dias e meses, você vai prosperar. Eu vou eliminar pessoas do seu caminho, e você vai voltar a viver o sobrenatural. Receba essa palavra hoje em nome de Jesus. Neemias, ele tem um encontro com a sua realidade. Naquela época, Jerusalém estava debaixo de choro e estava debaixo de lamento. Ele fica 3 dias, não comunica a ninguém, orando, jejuando, passando pela cidade, pelas ruas. E agora ele começa a mudar a sua narrativa, ele começa a mudar o seu discurso. Ele começa a falar de uma maneira diferente agora. Porque
É tão engraçado isso que Neemias não comunicou a ninguém que não poderia resolver o problema dele. Neemias falou apenas com o rei, e o rei o ajudou. Você não pegou, eu vou de novo. Neemias falou apenas com o rei, e o rei o ajudou. Ele não ficou falando, para. Eu fico doido, mas às vezes eu fico vendo alguém, vai na padaria. Não, porque você não sabe minha vida, fulano tá assim, cara, levante. Tal ciclano falou de mim, tá na padaria, nem conhece a pessoa, fez amizade comprando pão. E fala da vida inteira pra pessoa, irmão, você não conhece essa pessoa não pode te ajudar, meu irmão. Vai no mercado, tá no mercado, daqui a pouco eu tô vendo a pessoa falando a vida inteira dela. Jesus, que o Senhor possa trazer clareza para essas pessoas agora. Porque só quem pode mudar a sua vida é o Rei. Vou repetir, só quem pode mudar a sua vida é o Rei. Posso falar? Você perde muita bênção porque você fala muito. Dá glória a Deus para fingir que não é com você. Você perde muita bênção porque quando Deus está iniciando um projeto, você já está falando, ó, Deus vai fazer isso na minha vida. E falou, irmãos, acabou. Agora quando você segura, se cala, deixa primeiro nascer de dentro de você. Para as pessoas silencia, mas para o rei se joga. Para o rei se joga. Começa a mudar o seu discurso hoje, irmãos. Escuta isso, até o texto que nós estávamos lendo. Jerusalém está debaixo de lamento, a porta está queimada, o muro está no chão, a cidade está na miséria. E agora ele começa a ter um novo discurso, não mentindo, porque mentira vem do nosso adversário, mas agora ele começa a ter um discurso. Olha no versículo 17, o discurso de Neemias, a hora que ele quebra o silêncio, porque até aqui ele estava quieto, mas agora Neemias capítulo 2, versículo 17, a palavra fala: então eu lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível que nós estamos. Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Mas venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Ele está falando, olha, já chorou, já lamentou, já viu a situação, mas agora vamos fazer a nossa parte, vamos se levantar. Eu estou vendo que a situação está ruim, a minha família está ruim, minha vida está ruim, mas agora o meu discurso muda. Agora eu não vou mais ficar lamentando. Como é que está a vida? Está ruim. Os sonhos, caiu o sonho. Meu Deus do céu, minha família está um caos. Quanto mais você fala isso, mais você viverá isso. Mas a partir de hoje, Deus está mudando a sua narrativa. Deus está mudando a proclamação de alguns irmãos que entraram aqui na Carral. A partir de hoje o seu discurso vai mudar. E se o seu discurso mudar, a sua vida muda. Se o seu discurso mudar, a sua vida muda. Diga assim, hoje eu vou me levantar e vou viver algo sobrenatural em Deus. Hoje é amanhã que Deus te chamou para você viver e começar a falar. Olha, pode estar um caos, mas eu declaro, a minha família servirá ao Senhor. Vamos lá. Eu e a minha casa servirá ao Senhor. Levanta as suas mãos hoje. Levanta as suas mãos, repita assim comigo. Eu e a minha casa servirá ao Senhor. Diga assim, o Deus dos céus fará com que a minha família seja próspera. Se você crê nisso, aplauda o Senhor bem forte no seu lugar. A sua restauração passa a partir de um discurso novo. Uau! O rei entende quando você não está bem, o rei entende quando você está mal, mas se levanta hoje orando, dizendo, eu vou mudar a minha narrativa. Irmãos, eu estava falando para a Marina, eu falei, acho que às vezes eu reclamo muito. Abrindo o coração para os irmãos aqui. Às vezes eu saio de um mover aqui da Carral, estou indo embora, uma semana agitada, aí eu entro no carro, e isso ontem Deus me pegou muito, sabe? Eu falei para ele assim, nossa amor, não estou aguentando mais, cara. Sabe, parece que cheguei no final do ano, Alex. Cara, a pressão na minha cabeça, eu falei para ela, toda hora eu fico falando isso, porque eu não estou aguentando mais, tá muita pressão, não tô cansado, parece que a pressão veio de uma maneira grande. E aí na hora que eu entrei em casa, sabe, eu vi isso, ouvi de Deus isso, eu estava estudando, Deus falando, se você continuar falando que você não aguenta mais, você não vai aguentar mesmo. Se você continuar falando que está ruim, vai continuar pior. Se você continuar falando algumas coisas, por mais que está forte no coração. Eu sei que quando você fala que você não está aguentando, que está desanimado, que está querendo parar, eu sei que é uma coisa que está forte, está palpitando no seu coração. Só que se queremos viver novidade, nós não podemos falar as mesmas coisas que nós estamos falando.
Se queremos mudar a partir de hoje, por mais que o coração está gritando para desistir, mas eu continuo falando, o privilégio é maior que o preço. Vai valer a pena. Se eu parar, muita gente para. Se eu desistir, muita gente desiste. Não é sobre mim, então eu continuo, Pai. Eu continuo. Na presença do Rei você entra, você chora, você fala, Pai, eu não estou aguentando. Mas para as pessoas você não fala mais isso, irmãos. Eu quero profetizar sobre a sua história hoje. Levanta a sua mão comigo. Deus mudando a sua narrativa. Você não vai falar mais isso, que você não está aguentando, que você não vai viver mais a promessa de Deus. Mas hoje Deus está mudando a sua narrativa. Deus está te mostrando coisas que você murmurava e reclamava. E Ele está dizendo, olha, para de falar isso, para de reclamar disso, porque isso é bênção para você. Outros pedem o que você tem. Outros pedem a família que você tem e você reclama dela. Outros pedem o emprego que você tem e você reclama dele. Não reclama de mais nada. Levanta a mão para o alto e agradeça por estar vivo, porque 1000 cairão do seu lado, 10.000 caíram à sua direita, mas tu não serás atingido, diz o Senhor. Ele está aqui nessa manhã. Ele está aqui nessa manhã. Ele está aqui nessa manhã. O Espírito Santo está aqui. Apenas receba um pouco mais da presença. Ele está mudando a narrativa de alguns dos irmãos que estão aqui hoje. E a reconstrução começa a partir de uma proclamação nova. Será que você pode agradecer pela luta que você passou esse ano, porque ela te manteve na presença? Vamos lá. Será que você pode agradecer pela porta fechada? Será que você pode agradecer pelo milagre que não veio? Porque se Deus faz, Ele é Deus. Mas se Ele não faz, Ele continua sendo soberano. Ele continua sendo fiel. Naramá. Eu quero ouvir a sua voz. Será que tem gratidão aqui hoje? Será que tem gratidão pelo ano de 2023? Vamos parar de falar da bagunça. Vamos parar de falar da reforma. E vamos começar a falar da força que Deus nos dá para estarmos de pé na sua presença, dia após dia. Levanta suas mãos hoje, e faça uma oração comigo. Faça uma oração de agradecimento. Ele não fez, mas Ele te guardou. Ele não te deu, mas Ele continuou te guardando. Ele não aumentou o salário, mas Ele continua te guardando da morte. Está vivendo no limite, mas não te falta o ovo, não te falta o arroz, não te falta nada. Fome você não passa. Hoje você está com saúde, não está em um leito. Então você tem mais motivos para adorar do que para reclamar. Onde está o povo que veio para adorar? Onde está o povo que veio para adorar? Uau! Sim, vamos nós começar a reconstrução. Irmãos, a reconstrução não começa com outro, a reconstrução começa comigo. Para de olhar para o outro. Para de olhar e falar que o outro não muda, o outro não melhora. Olha para você, irmãos. A Bíblia não é uma janela, a Bíblia é um espelho. Eu vou repetir, a Bíblia não é uma janela que você pega o versículo e fala, isso é para o irmão. Não, mas se tal pessoa estivesse aqui para ouvir essa palavra, Deus falaria muito com ela. Se Deus te trouxe aqui é porque Ele quer falar com você, meu irmão. Para de entender que a palavra é para o outro. Não, a palavra é para nós. Que começamos em nós a reconstrução. Que Deus comece em mim, depois através de mim. Será que você está aqui hoje?
Chegou um tempo de reconstruir. Chegou um tempo de recomeçar sendo verdadeiro. Dizendo, eu preciso mudar. Não dá mais para continuar vivendo a vida que eu estou vivendo. Não dá mais para continuar pecando com as mesmas coisas que eu estou pecando há muito tempo. Não dá mais. Não dá mais para começar a olhar para o outro e a minha vida da mesma maneira. Eu vou te falar algo, irmão. Se você não mudar hoje, o seu ano vai ser o mesmo. Com lutas diferentes. Com pressões diferentes. Mas eu creio, irmãos, que se um gigante para na nossa vida, a gente derruba. E se outro aparece, a autoridade daquele que eu derrubei agora me dá autoridade, Fernando, de derrubar o próximo. Mas eu não posso casar com um problema, eu não posso casar com uma estação. Porque quem se casa com uma estação fica viúvo na próxima. Mas Deus está dizendo, filho, vira a página. Para de querer ressuscitar o que eu já matei na sua história. Para de querer trazer à tona aquilo que eu já apaguei da sua história. Acabou, chega, página nova, tempo novo, ano de reconstrução, ano de viver um recomeço. A partir de agora eu profetizo sobre a sua história. Para de querer trazer à memória aquilo que Deus já jogou no mar do esquecimento. Vira a página. Ei, porque se você não virar a página, você vai ficar preso nessa história. E essa história já não é mais suficiente para você. Os muros estavam caindo, mas agora eu não quero saber. Nós iremos se levantar para fazer algo novo. Quantos querem fazer algo novo nessa manhã? E quando eles se levantam para fazer algo novo, eu estou encerrando. Toda vez que você inicia um tempo de reconstrução na sua vida, você vai ter peso. Você vai ter pressão, resistência. A palavra fala que agora desprezo e zombaria a partir de Sambalate e Tobias, o amonita. Eles começaram a questionar dizendo, quem são vocês? Da onde vocês estão pegando essas pedras? Se bater um vento vai cair. O que vocês querem fazer? Vocês acham que vocês são quem? E eles começaram a zombar e desprezar, irmãos. No capítulo 2, no verso 18 e 19. Isso é tão interessante porque agora eles estão falando, o que vocês estão fazendo? Vocês estão se rebelando contra o rei. Porque toda vez que você se levanta para uma reconstrução, você tem que aprender a lidar com desprezo, zombaria. Porque entenda que eu vou te falar, isso muda a vida de alguém aqui hoje, irmãos. Toda vez que você entende que o elogio e a crítica não tem peso para você, você começa a viver o teu propósito. Se você esperar alguém te elogiar, fez algo para Deus, e aí você espera alguém te elogiar, você não entendeu o seu propósito ainda. Porque se o elogio te move, a crítica te para. Vou repetir, se o elogio é que te move, no dia que vier a primeira crítica você para. Mas não foi nem o elogio do homem, nem a crítica de uma mulher que te chamou da onde você estava. Não foi o elogio do homem e nem foi um elogio de uma mulher. Mas quem tirou você do lamaçal de pecado foi um homem que há mais de 2000 anos esteve pendurado numa cruz. Foi ele que te resgatou. Então se foi ele que te resgatou, só ele pode te parar. Só ele pode te parar. Mas ninguém pode te parar. Receba essa palavra hoje. Só tem poder de te parar quem te chamou. Toda vez que você se posiciona para viver uma reconstrução, um recomeço na sua vida, pode perceber, irmãos, quando está no mundo, está bebendo, está usando droga, tem um monte de amigo do seu lado, meu irmão. Mas agora quando você fala, eu vou recomeçar um tempo de Deus na minha vida, vou parar com isso, onde estão os verdadeiros amigos? Quando você começa a mudar a sua vida, onde estão os verdadeiros amigos? Porque escuta, irmãos, os verdadeiros amigos não são aqueles que te impulsionam para fazer coisa errada, para você se afastar da sua família, se afastar da tua esposa. Os verdadeiros amigos estão dizendo, volta para sua casa e começa uma reconstrução lá. Volta para sua família e começa uma reconstrução lá. Deixa Deus iniciar a partir de você, porque em você Ele vai fazer, e em breve, através de você Ele vai transbordar algo sobrenatural. Se prepare para a pressão. Se prepare para as pessoas zombar de você, desprezar você. E tudo isso é um sinal que estamos no caminho certo. Tudo isso é um sinal que você está no caminho certo. Aleluia. E mais do que isso, Sambalate e Tobias, o amonita, eles não estavam só parando Neemias. Eles estavam parando o povo que estava com Neemias. Olha que poderoso isso.
Agora, Renato, ele não estava só parando o líder. Ele estava chegando no povo falando assim: cara, esse cara é doido, tá? Igual o pessoal às vezes fala: não, você vai para a igreja lá da parede preta. O povo que fica pulando. O que você vai fazer nessa igreja? Não vai para esse lugar não. E aí, eles estavam trazendo um discurso agora para o povo, não era nem para o Neemias. E o povo começou a ficar desanimado por causa do discurso do Sambalat e Tobias, trazendo um desânimo na vida das pessoas. Só que se o diabo sabe, se com uma palavra ele traz desânimo para o povo, Deus também sabe. Se ele usar Neemias com um discurso motivacional, falar: eu vou motivar o povo que está comigo, Deus também vai levantar aquelas pessoas dizendo: olha, filho, eu tenho algo preparado para você que é grande. Você escolhe o tipo de discurso que você vai ouvir: o de morte, o de desprezo, ou se você vai ouvir um discurso dizendo: nós vamos reconstruir. Eu quero ficar do time que fala: eu vou fazer a minha parte. Uma vez eu ouvi uma frase muito poderosa, a pessoa falando assim: eu prefiro ser um músico que estuda e faz a minha parte do que ser um crítico da música. Ele fala assim: eu prefiro ser um pastor que encoraja a igreja do que ser alguém que critica a igreja. Porque para criticar vai ter muitos, mas para encorajar é poucos. Mas não é porque tem poucos que não existe. Existem os que estão ainda pagando um preço. Existem os remanescentes na sua vida, irmão. Escuta isso: o diabo não vai vir com um chifre na sua frente dizendo: olha, prazer, me chamo Lúcifer. Até porque se aparecesse, os irmãos iam sair correndo, né? De medo. Mas não, ele vem com um discurso para te parar, dizendo: será que vale a pena mesmo você ficar indo na igreja? Será que vale a pena mesmo você perdoar? Será que vale a pena mesmo você continuar acreditando na palavra? Será que vale a pena você continuar acreditando em transformação? Será que vale a pena? Um discurso desmotiva. Mas aí vem Deus com a sua infinita graça e misericórdia, dizendo: continua, porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Continua renunciando, continua servindo, porque vai valer a pena. Deus te escolheu para essa reforma. Deus te escolheu para esse recomeço. É com você que Deus conta. Não pare agora, não desista agora, porque se você parar, a sua família para. Se você parar, ei, a sua família não recebe salvação. Mas hoje Deus está dizendo: ei, faça parte dos que estão se levantando para fazer algo, e não fica parado no meio da multidão. Estou te encorajando. Ei, Carral, Deus está nos encorajando hoje, nessa manhã. Deus está nos encorajando. Se você recebe isso, glorifica a Deus comigo. Neemias capítulo 4 verso 6 diz assim: nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Vamos lá. Olha o que a palavra está falando. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que a sua extensão chegamos à metade da sua altura. Olha que interessante: pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Sabe qual que foi a direção para o povo? O adversário está falando: ah, mas uma vez pararam para falar: não, Kaique, você está sabendo que tal pessoa postou uma indireta, está falando. O adversário está falando, está se levantando: eu estou ocupado demais com uma obra que é maior do que a minha própria vida. Ele está falando que você não vai conseguir, e Neemias está colocando uma outra pedra. Tudo bem? Ele está falando: não vai, agora para, agora não vai, agora vai cair. E Neemias já está, ó a obra crescendo. Alguém pegou? O adversário está falando que você não vai conseguir, você está falando: não, eu dei mais um passo. Está falando: agora vai acabar tudo, e você está dando um passo de fé. Está confundindo o inimigo, ele não está entendendo nada. Ele está falando: agora vai desanimar, e você colocando mais uma pedra, você semeando mais uma vez, você orando. Ele está falando: agora ele vai parar, e você está aqui pela manhã no domingo dizendo: eu e a minha casa servirá ao Senhor. Eu continuo adorando a Deus. Oh Espírito Santo,
Enquanto o diabo está falando, você está dando mais um passo. Enquanto o diabo está se levantando, você está avançando. Receba essa palavra hoje em nome de Jesus. Olha o que está escrito em Neemias capítulo 6, verso 3. Por isso, enviei-lhes um mensageiro com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Aí ele fala assim: por que parar para ir me encontrar com vocês? Porque agora Sanbalat e Tobias queriam marcar uma reunião com Neemias. Neemias está no mais alto muro, reconstruindo os muros de Jerusalém. E ele manda um mensageiro dizendo assim: fala para ele que eu estou envolvido com uma grande obra e não posso parar para atendê-lo. A resposta é: quando alguém está falando de você, fala: eu estou envolvido com uma grande obra, não dá para parar agora. Mas que varão arrogante. O varão arrogante, o varão que não para, né? Varão que... Irmão, escuta, se você quer chegar no teu propósito, você não pode parar em qualquer palavrinha que te paralisa, que quer fazer você estagnar na sua vida. Não, você não pode. Não escute quem nunca subiu para construir. Eu não vou descer para ouvir quem nunca subiu para construir. Isso não é arrogância, isso é sabedoria. Isso não é arrogância, é sabedoria, meu irmão. Mas agora escuta, se tem 3 se levantando para criticar, Deus levanta 300 para te ajudar. Aí você quer parar no 3 que está ali, perturbando a mente, o juiz está falando, 3, e tem 300 te esperando. Tem 3 que está falando mal, 3 que não acredita. Mas tem uma multidão te falando: filho, levanta, vamos. Eu acredito no que você carrega. Eu acredito no que você foi chamado para viver. Não, mas tal pessoa está falando que não acredita em mim. Irmãos, tem 3 que não acreditam, mas tem 100 que acredita. Você vai ouvir quem? Porque se tinha 3 que não acreditavam, Deus levantou um exército para trabalhar com Neemias na reconstrução do muro. Escuta o que eu vou te falar, irmãos. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Não é o que o povo está falando que é determinante para a sua vida. Normalmente o que Deus fala contraria a voz do povo. Está falando: não vai conseguir. E Deus está falando: Neemias, eu já te levantei, meu irmão. Encoraja o povo. Encoraja o povo que está esperando uma palavra sua. Ei, a sua família está esperando uma palavra sua, meu amigo. Esperando você se levantar, sair desse lugar dizendo: eu não vou aceitar essa depressão, eu não vou aceitar essa tristeza, eu não vou aceitar viver no raso. Mas hoje eu vou me levantar, e eu sei que a minha família receberá livramento do meu posicionamento hoje. O seu glória a Deus aqui dá livramento para os seus lá. O seu aleluia aqui dá livramento para os seus lá. Onde estão os que vieram para adorar a Deus aqui nessa manhã? Se coloca de pé no seu lugar. Uau. Ei. Essa é uma manhã de milagres. Essa é uma manhã de um grande recomeço na vida dos irmãos que aqui estão. Essa é uma manhã que Deus vai expor algumas rachaduras e vai levantar você para o novo tempo. Essa é uma manhã que Deus preparou, dizendo algo: o Deus dos céus fará com que você seja bem sucedido. O Deus do céu fará com que você seja bem sucedido. Quantos podem receber essa palavra hoje em nome de Jesus? Levanta suas mãos, fecha seus olhos agora, porque Deus é apaixonado por um povo improvável. Para muitos ele era só o copeiro do rei, mas para Deus ele era alguém que seria levantado para reconstruir os muros de Jerusalém. Muitos podem não acreditar na sua mudança, muitos podem não acreditar na sua vida, mas Deus está dizendo algo: eu estou levantando você. Eu estou levantando você para reconstruir os muros que estavam caídos na sua casa, na sua história. Levanta suas mãos agora, porque Ele te deu um sonho, e esse sonho vem dEle. O combustível vem dEle. Só Ele pode te parar, só Ele pode te paralisar. Mas hoje Deus está liberando, dizendo: estou te levantando para um grande recomeço e uma reconstrução. Levanta suas mãos e ore comigo. Vamos adorar a Deus agora. Suba sua voz, levanta suas mãos e começa a observar o que você precisa mudar.